Eu já vou estar apresentando o palestrante, mas só para avisar, como todo mundo já sabe, aqui no grupo, todo mês tem uma palestra, um mês num tema teológico, outro mês num tema missiológico, e estamos agora na palestra do Teologando, mês que vem, Missiologando. Não deixem de participar, tem sido uma bênção, como temos sido desafiados também por meio destas palestras. Peço que todo mundo mantenha os seus microfones desligados e quem puder ligar a câmera, é sempre melhor para o nosso palestrante ver os rostos também e não falar para uma tela cheia de nomes e pontos pretos. Então, se vocês puderem, liguem a sua câmera, que é muito mais simpático para quem está do outro lado aqui. Tá joia? Anderson, bem-vindo. Muito joia. O pessoal está entrando. Então, nós vamos orar agora para iniciar e logo em seguida vou estar apresentando o nosso palestrante. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia que Tu nos concedeste. Obrigado que nós temos um lugar seguro na Tua presença, Senhor. Que Tu estás conosco, com cada um aqui, mesmo num mundo tão conturbado, tão cheio de incertezas, mas em Ti e na Tua palavra nós encontramos aquele fundamento sólido que precisamos para as nossas vidas. E nesta noite nós queremos refletir sobre isso também com o nosso querido pastor Helder, sobre a hermenêutica bíblica, diante de um mundo com tantos contextos e com tantos desafios diferentes, ó Pai. Fale a nós. Queremos ouvir a Tua voz, queremos deixar aqui o Teu Espírito trabalhar nas nossas vidas e queremos crescer no nosso amor a Ti e a Tua palavra, Senhor. Abençoe a todos que estão assistindo aqui ao vivo e também aqueles que vão ouvir essa palestra depois gravada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já disse, temos aqui o pastor Helder Cardim conosco. Eu tenho uma lista enorme aqui, não vou ler tudo. Mas, pastor Helder... Acho que só Helder como amigo tá bom demais, Thomas. Para quem não conhece, mora em Atibaia, pastor Helder? Isso. Mora em Atibaia, lá dentro do condomínio do Palavra da Isso. Vida. Pronto, um lugar muito bom para se conhecer a sua esposa, tá? Ou participar dos acampamentos. Eu sou fruto, aí minha esposa está aí. Nós participamos de vários acampamentos aí em Atibaia, no lugar dos acampamentos, né? Pastor Helder trabalha no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, e também atua nos demais seminários na área acadêmica, uma supervisão acadêmica, podemos dizer assim, né? Isso. É formado em teologia, tem mestrado, teologia pastoral, está doutorando, e, acima de tudo, é um servo, um companheiro de ministério, uma pessoa que eu admiro muito e tenho o privilégio de dar as boas-vindas aqui no nosso meio. Pastor Helder, já passa a palavra para você. Muito bem, gente. Boa noite a todos. Thomas, muito obrigado. Obrigado a oportunidade. É sempre uma alegria estar com os irmãos da JUVEP. Já estive algumas vezes ali no contexto de João Pessoa, cruzando com algumas conferências teológicas. Pastor Alexandre é um amigo muito querido, muito querido. Tive a oportunidade de lecionar uma disciplina também na pós-graduação no final do ano passado, sobre alguns desafios contemporâneos no nosso contexto socioeconômico, político, religioso do Brasil. Então, poder cooperar com os irmãos aí da JUVEP é certamente uma alegria, ainda mais num tema que me interessa bastante. A minha área de pesquisa ela é bíblico-teológica, principalmente,
com esse viés hermenêutico exegético maior, e, portanto, eu acabo necessariamente lidando com alguns temas da chamada teologia contemporânea, a maneira como a teologia vem se desenvolvendo, mais especificamente do período pós-iluminista, começando desde o liberalismo teológico até os dias de hoje, é justamente porque tratam-se de abordagens não apenas à escritura sagrada, senão ao desenvolvimento teológico, na tentativa de uma resposta, e esse tema vai voltar algumas vezes para a gente aqui nessa palestra, irmãos, que é a busca pela tal relevância das escrituras. É interessante como essa é uma questão que permeia quase que toda a história da teologia, às vezes em maior ou menor medida, às vezes respondida de uma forma mais bíblica, às vezes de uma forma mais histórica, às vezes de uma forma mais teológica, às vezes de uma forma mais cultural, mas em que consiste a relevância da Escritura Sagrada para o mundo, para o povo de Deus, para a sociedade, para a própria igreja. E debaixo dessa discussão é que, então, muitos dos temas ou desenvolvimentos da teologia vão acontecer do período pós-iluminista para cá. Como é que nós respondemos às angústias, às necessidades, às buscas, aos interesses do ser humano a partir de uma perspectiva teológica? E muitas foram as abordagens, muitas foram as tentativas de respostas a essa questão, e a chamada teologia contextual, e na verdade a gente nem pode dizer teologia contextual, senão teologias contextuais, não apenas hermenêutica contextual, mas hermenêuticas contextuais, elas vão tentar encontrar no contexto do leitor ou na realidade presente do leitor o viés ou a lente interpretativa da Escritura Sagrada. Então, é uma tentativa de dizer em que medida aquela Bíblia do passado é relevante, importante, necessária ou responde a questões contemporâneas. De novo, isso a gente tem desde o século XVII para o XVIII até o século XXI. Só que algumas coisas vão acontecendo na área dos estudos bíblicos teológicos ao longo do século XX, que então motivam a hermenêutica contextual a ser basicamente a leitura ou a abordagem padrão da Escritura Sagrada, sobretudo da segunda metade do século XX para cá. E deixa eu dizer para vocês como eu vou dividir aqui essa minha palestra com os irmãos. Uma primeira parte, o em que consiste uma hermenêutica bíblica, segundo a tradição, a matriz maior da Reforma Protestante, que tem suas raízes na chamada escola antioquana de interpretação bíblica, ali final do século IV para o século V, e que posteriormente veio a ser chamada de hermenêutica gramático-histórica ou histórico-gramatical. Então, em que consistem os fundamentos teológicos, exegéticos e hermenêuticos dessa abordagem gramático-histórica da Escritura Sagrada, que, portanto, molda a teologia, e em que consiste uma teologia contextual? E aí algumas rapidíssimas considerações finais para a gente. O material que eu vou mostrar aqui para vocês, eu disponibilizarei depois, então o Thomas, ele entregará isso para vocês. Vocês verão que esse material tem muito mais conteúdo do que, de fato, eu conseguirei lidar com vocês aqui nesses 50 e poucos minutos de palestras. E se Deus assim permitir, em algum momento podemos ter mais interações a respeito desse tema, ok? Queridos, seja a hermenêutica contextual, seja a histórico-gramatical, ambas as abordagens e tantas outras que têm surgido ao longo da história têm por material, escrituristicamente falando, a Bíblia Sagrada como seu fundamento. Se não como seu fundamento autoritativo, no mínimo como o ponto de partida da sua discussão. E esse é um aspecto interessante.
Porque há uma diferença significativa para uma hermenêutica gramático-histórica, para a hermenêutica contextual, no como ambas enxergam a Escritura Sagrada. Para uma das abordagens, a Bíblia é o fundamento. Para outras, ela é um eventual ponto de partida ou até mesmo um respaldo para as questões contemporâneas, para as questões que pulsam ou que pautam o coração, a mente, a vida, a conduta do seu leitor. Então, saber com que estamos lidando, né, no caso da Bíblia, é extremamente importante para nós. E aqui vai um resuminho de alguns fundamentos teológicos que subsidiam essa hermenêutica gramático-histórica, ok? Quando nós falamos na Bíblia, queridos, nós estamos falando na palavra revelada de Deus, na verdade revelada de Deus. E o que se quer dizer por revelação? É o descortinar, é o desvendar do caráter, dos feitos e dos propósitos de Deus. É quem Deus é, o que Deus faz e o porquê de tudo isso. Na medida que nós perdemos de vista o significado de revelação bíblica, como esse descortinar intencional, proposicional, escrito de Deus, aquele texto com o qual lidamos abre-se para tantas outras significações que não aquela pretendida pelo seu autor original, no caso, o que revela a Deus. Então, falhe na sua bibliologia e você falhará necessariamente na sua hermenêutica. É sintomático. Nossas convicções bibliológicas moldam nossas práticas hermenêuticas. Porque dependendo de como nós enxergamos a Bíblia, nós trataremos esse texto como verdade revelada de Deus ou um texto que é simplesmente fruto de uma cultura, de um contexto, de uma época, que, embora diga respeito ao passado, em nada traz para nós como verdade passada, senão primariamente como uma verdade presente. Ou seja, a sua bibliologia determina a sua hermenêutica. Deixa eu abrir um rapidíssimo parênteses aqui. Nós estamos muito acostumados até, e eu tenho 20 e poucos anos de ensino de teologia, né, que eu sou professor de teologia, e eu percebo que nós, tradicionalmente no Brasil, nós estamos mais preocupados com o ensino do resultado teológico do que propriamente com os processos formuladores da teologia. Nós comunicamos convicções, não pontos de partidas e processos estabelecedores das convicções. Isso faz, então, com que nós nem sempre partamos de alguns desses fundamentos bibliológicos norteadores das nossas convicções. Quando, então, partindo de conceitos bibliológicos e fazendo da hermenêutica a mediação do trato, né, o aspecto interpretativo e aplicativo desse texto revelado para as nossas vidas hoje, nossas conclusões teológicas, elas serão necessariamente coerentes com essas visões bibliológicas que temos. Rejeite uma boa bibliologia e suas convicções não terão como ser corretas. Ou você não poderá levá-las coerentemente a um bom resultado. Ok? Então, esse é um ponto importante para nós. Quando lidamos com a Bíblia, estamos lidando com a verdade revelada de Deus, é o Deus que descortina quem Ele é, o que Ele faz e o porquê de tudo isso. Nesse sentido, queridos, como texto escrito, né, e eu quero mencionar 2 textos aqui, né, depois do material vocês têm tudo isso descrito. Por exemplo, 2 Pedro, capítulo 1, quando homens santos falaram da parte de Deus. Ou seja, a Bíblia é a expressão registrada de uma verdade revelada. E aqui a gente começa a estabelecer uma dupla natureza da Escritura. A sua natureza divina-humana. Deus fala, pessoas registram. Deus fala por meio de pessoas. E o segundo texto, 2 Timóteo 3, né, um clássico para a gente da bibliologia, que é toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando você volta para alguns versos antes,
Paulo dirá para Então, você Timóteo quer perguntar que o corretor que ele amarelo? sabia das das sagradas letras, as quais poderiam tornar Timóteo hábil, sábio na fé ou na salvação em Jesus. Então, por sagradas letras, a gente está pensando no texto. Então, a gente parte de um texto. E que, como texto, ele carrega em si não apenas um conteúdo, senão um propósito. Não apenas gramática, senão também intenções. Ao longo da história da hermenêutica, e Donald Carson, e tantos outros, o Moisés Silva, que são autores aí, o próprio Grant Osborne, mais recentemente, Andreas Kostenberg, vão lidar com isso. Ao longo da história da hermenêutica, polarizou-se um dos três personagens na hermenêutica, ou o autor, ou o texto, ou o leitor. Dependendo da ênfase que você dá a um desses, você pode pender para um liberalismo teológico que julga não existir qualquer sobrenaturalidade no texto, porque o que importa é realmente o texto que temos, não tanto a intenção de um autor divino, mas o texto por ele mesmo. Ora, você vai ter uma supervalorização do leitor, como é a hermenêutica contextual, então pouco importa a gramática ou a sintaxe do texto, porque o que na verdade importa é o que o leitor faz do texto. Então, ao longo da história, a ênfase num ou outro desses personagens, né, dessa tríade, ou desse triângulo hermenêutico, autor, texto, leitor, determinará as suas convicções ou determinará os seus resultados teológicos. Ok? Então, quando nós olhamos para a Bíblia como revelação de Deus, como texto escrito, esse texto carrega não apenas conteúdo comunicado, senão intenção comunicada. Deixa eu abrir um segundo parênteses aqui. Nos últimos 4, 5 anos, meus estudos hermenêuticos têm se concentrado mais na pesquisa e na defesa de que gêneros literários não apenas são formas de composição textual, senão também portadores de significado pela forma de composição. Ou seja, importa para nós não apenas quem disse e o que disse, senão também como disse. Por quê? Porque o que nós temos é o texto. E como verdade revelada de Deus, ele tem que carregar em si e consigo as intenções do seu autor, os propósitos do seu autor. E essa é uma convicção hermenêutica que me distancia radicalmente da teologia contextual. Onde, para a teologia contextual, não existe um propósito inerente, original, autoral para o texto. Porque ainda que isso pudesse existir lá atrás, esse significado original não pode ser o pressuposto que eu uso para a leitura de um texto, porque aquele propósito ficou preso no passado. Aquele propósito pode ter moldado a leitura dos primeiros leitores, mas nunca de seus leitores posteriores. Então, se a Bíblia é revelada por Deus, se ela é comunicada por Deus, ela atende, antes de tudo, aos propósitos e interesses de Deus na comunicação, que, se valendo de autores, atribuiu o texto de um significado, de um propósito. E, basicamente, nisso consiste, por exemplo, a autoridade bíblica. A autoridade bíblica nada mais é do que Deus, pela revelação e iluminação, garantindo o registro fiel de sua vontade e verdade. Então, esse é o fundamento do qual eu parto para discutir ou para ensinar uma hermenêutica histórico-gramatical. Deus falou, Deus revelou, pessoas registraram
o que Deus disse e que, portanto, esse texto carrega as intenções originais do seu autor. Assim sendo, uma definição não das mais técnicas, mas suficiente para a gente aqui, de hermenêutica para mim seria a seguinte: é o estudo e compreensão do significado original de um texto bíblico, conforme pretendido por seu autor, bem como de sua significância para o povo de Deus, dos tempos bíblicos aos dias de hoje. Essa minha definição, queridos, eu trabalho num livro que eu tenho, que eu escrevi para Edições Vida Nova sobre hermenêutica. Então, eu basicamente descompacto essa definição e a aplico a diversas abordagens hermenêuticas num âmbito geral ou num âmbito literário da Escritura Sagrada. Mas preste atenção aqui, alguns termos chaves para mim. Há um significado original no texto bíblico, que é aquele pretendido por seu autor. E quando eu digo autor, eu estou partindo de uma dupla autoria, de um autor divino humano. É o Deus que revela e o ser humano que registra. Ok? Você deve ter lidado já isso na sua disciplina de hermenêutica ou de teologia, mas quando se fala em autor, estamos falando num autor divino humano, em que há plena concordância de propósito e movimentos, de tal forma que o texto produzido tenha esse significado original. Guarde essa palavrinha significado. Ok? O significado de um texto é atribuído por seu autor divino humano. Portanto, hermenêutica é o estudo e compreensão do significado original de um texto bíblico, conforme pretendido por seu autor. Isso quer dizer, queridos, que os leitores contemporâneos, e aqui eu quero lidar com o leitor em dois âmbitos. Primeiro deles, o leitor passado, original, e segundo, o leitor contemporâneo, eu e você. Leitor do século XIV, século III, e se Jesus não voltar, século XXV. Ok? Nós, leitores contemporâneos, nessa abordagem histórico-gramatical, temos uma primeira tarefa, que é voltar para o passado buscando compreender esse significado original. Irmãos, nisso consiste a primeiríssima tarefa da hermenêutica. Antes do texto significar algo para você, o texto tem um significado passado. Na literatura, como é que nós lidamos com essa terminologia? Dependendo do livro que você está lendo, de hermenêutica, ora você encontrará o termo significado, ora sentido, tá bom? Basicamente, os significado e sentido têm a mesma definição. É a intenção original do seu autor ao escrever o que escreveu e como escreveu. É a verdade presumida ou pretendida pelo autor bíblico ao escrever o que escreveu. Isso quer dizer que a hermenêutica, antes de lidar com o significado do texto para nós hoje, ela lida com o significado do texto de acordo com o propósito de Moisés, de acordo com o propósito de Davi, de Abacuque, de Sofonias, de Paulo, de Lucas, de João, de Judas, seja lá quem for o autor bíblico. Como é que a hermenêutica contextual ela vai lidar? Não existe um propósito inerente no texto, porque somos incapazes de reconstruir esse propósito, seja pela morte literal do autor, ele morreu e não está mais aqui, seja pela nossa incapacidade de reconstrução da realidade ou do ambiente no qual ele escreveu o texto. Então, para um teólogo contextual, é uma utopia, se não uma impossibilidade, tentar reconstruir ou tentar procurar ou perceber o significado original de um texto. É isso que, então, fará com que toda leitura de um texto bíblico pela ótica contextual faça da leitura a mediação do significado. Ou seja, o significado não está no texto, mas o significado está na leitura do texto. E que, portanto, a depender do tipo do leitor,
cada leitor atribuirá um significado completamente diferente. Então, quando eu digo que numa hermenêutica histórico-gramatical, a primeira tarefa do leitor contemporâneo é voltar para compreender o significado passado, eu estou dizendo que existe um propósito autoral, que esse autor divino humano não apenas escreveu palavras aleatoriamente, retratando histórias e personagens passados, quanto fez desta revelação normativa, autoritativa e verdadeira para toda a história em relação a todo o povo de Deus. Eu não vou lidar com isso, mas eu quero mencionar 3 livros que lidam com a ideia de que a história bíblica tal qual registrada é não apenas o registro da história de Israel ou do povo de Deus, senão a revelação verdadeira e final de toda a realidade. Primeiro deles é O Drama das Escrituras, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew. Segundo, Introdução à Filosofia Cristã, também do Michael Gorin e do Craig Bartholomew. E o terceiro é uma composição de livros, vários livros aí do Kevin Van Hooser, por exemplo, O Drama da Doutrina, que faz par, juntamente com outros livros, que tem essa busca pelo retrato da história bíblica como retrato de uma história universal. Tá? E aqui todos esses autores vão lidar com o conceito de cosmovisão. A Bíblia não é simplesmente o registro da história de Israel, mas antes de tudo, Deus contando a história como ele a criou. Tem um outro livro também, que é A Missão de Deus, do Christopher Wright, que trabalha muito bem essa ideia, né? Os irmãos que estão conectados aí com toda a área da missiologia, sabe dessa discussão da missão de Deus. E aí tem um outro livro do Christopher Wright também, A Missão do Povo de Deus, né? A Missão da Igreja. Então, essa categoria de literatura vai nos dizer que a revelação bíblica é a revelação final das coisas. E que, portanto, eu tenho que ler a minha realidade presente à luz da revelação passada, nunca o inverso. Então, veja que a hermenêutica histórico-gramatical ou a hermenêutica contextual, antes de serem abordagens ao texto, são, na verdade, fundamentos epistemológicos da realidade. Como é que você aborda a realidade? Como é que você lê o registro da realidade? Veja que, então, nós estamos num âmbito epistêmico, que é, inclusive, interessantemente, o que Hans-Georg Gadamer, um filósofo da linguagem alemão do início do século XX, tido como um dos principais precursores da posterior teologia contextual, embora ele não fosse um teólogo, mas no seu livro Verdade e Método, ele vai dizer que para nenhuma outra área da hermenêutica, como para a hermenêutica protestante, as propostas dele de uma leitura ideológica ou baseada em pressupostos de textos causará tanta controvérsia ou será tão bombástico. Ou seja, Gadamer tem nítida consciência de que o teólogo bíblico, o hermeneuta bíblico, ele não parte dos pressupostos que ele está propondo, que vão subsidiar a hermenêutica contextual. E o Gadamer vai dizer que não é simplesmente uma metodologia de leitura, senão, antes de tudo, um fundamento de entendimento dos textos. É isso, a epistemologia. Em que consiste o conhecimento? Em que consistem os processos do conhecimento? De onde partimos, por onde passamos e onde chegamos naquilo que estamos procurando conhecer. Então, quando nós lidamos com uma hermenêutica bíblica, em que a primeira tarefa do leitor é voltar para o passado, buscando compreender o significado
desse texto, estamos dizendo que Deus revelou algo e este algo é o que deve ser conhecido e crido. Que ele não simplesmente registra uma história passada, mas faz desse registro normativo para a compreensão de toda a realidade. E na medida que entendemos o texto passado, agora como leitores nós voltamos para o presente. E aqui é o que entra a palavrinha significância. Significado, então, é a verdade presumida ou pretendida pelo autor original, tendo em vista, né, o público específico para o qual ele escreveu, endereçou sua mensagem, tanto partindo da mensagem em si, quanto da sua forma de composição. Significância é basicamente a aplicação prática desse significado original ao longo da história, tanto no seu contexto de origem, ou seja, para os leitores originais, aqui o Timóteo, as igrejas do Apocalipse, o povo de Israel peregrinando no deserto, o Reino do Norte, o Reino do Sul, quanto também para o povo de Deus, os leitores contemporâneos. Aqui talvez esteja uma das maiores tensões na hermenêutica, em que a nossa leitura das Escrituras, ela tem se tornado, por causa da influência da hermenêutica contextual, predominantemente ultrapersonalizada. Eu chamo isso, queridos, talvez os mais antigos me entenderão, eu chamo isso de hermenêutica do Wall-E. Vocês lembram daquele personagem Onde Está o Wall-E? Que era um homenzinho com um gorrinho e uma roupa vermelha, um gorrinho listrado, e aí tinha lá uma página de um desenho com centenas de pessoas, centenas de coisas. Na verdade, eram páginas hipercarregadas de desenho, e você tinha que encontrar o Wall-E, né? Às vezes o Wall-E estava em cima da árvore, às vezes estava embaixo de uma cadeira. Eu vejo que é muitas vezes assim que as pessoas leem a Bíblia hoje, por causa da influência dessa outra personalização. É onde está Davi, você põe o seu nome. Onde está Israel, você coloca a sua igreja. E quando eu falo coloca a sua igreja, não estou discutindo se Israel é substituído ou não pela igreja. Não é nem nesse nível que a turma trabalha. Não é no nível teológico. Mas é o seguinte, então o que Deus prometeu para Israel, troca Israel, põe você e você pode reivindicar de Deus isso daí. Onde está Timóteo, você põe seu nome. Essa outra personalização, que não considera o significado original, mas só está preocupado com a significância presente. Como eu costumo dizer para os meus alunos aqui no Seminário Palavra da Vida, a Bíblia não foi primariamente escrita para nós. Como povo de Deus, nós a recebemos, mas ela não foi primeiramente escrita para nós. Ela foi escrita para Israel lá atrás, para as comunidades cristãs do primeiro século. Então, antes de ela ter a me dizer algo no presente, ela disse algo lá atrás. E é esse lá atrás que molda não apenas como eu a entendo no presente, senão também como eu a pratico no presente. Então, esse gráfico aqui, para mim, ele é central no em que consiste uma hermenêutica saudável da Escritura Sagrada. Leitores contemporâneos estão voltando para o passado em busca de um significado original do texto, conforme pretendido por seu autor divino humano. O significado está na concordância do propósito da revelação com o registro do conteúdo revelado. Muito bem. Qual a influência disso no fazer teológico? Deixa eu colocar aqui um gráfico. Ele é um gráfico, mas é tranquilamente um fluxograma também. Um fluxograma de como as disciplinas teológicas deveriam estar correlacionadas e encadeadas da escritura ao seu resultado. Muito bem. Acompanhem aqui comigo, porque isso aqui para mim é fundamental no fazer teológico. Por quê? Porque na teologia contextual,
A hermenêutica, ela é basicamente praxeológica, ou seja, a leitura já é praxis. Por isso, a ultrapersonalização ou a leitura ideológica do texto conduzirá necessariamente a uma prática. Nesse gráfico que eu estou propondo, a teologia aplicada ou a teologia prática é resultado e, portanto, dependente de disciplinas e processos anteriores. A hermenêutica na teologia contextual é uma tarefa praxeológica. Até essa terminologia que alguns dos autores, os teóricos da teologia contextual, usarão, ok? Como é que eu encadeio o fazer teológico nessa relação com a hermenêutica e a teologia prática? Muito bem, você tem a escritura sagrada aqui, já mencionei, né? Texto revelado, autoritativo, fundamental, dado por Deus a nós com significado original. Muito bem. Texto revelado, leitura da parte daqueles que receberam esse texto. Acho que tem alguém com o áudio aberto e está vazando aqui para mim. E aqui está um binômio da interpretação bíblica, exegese barra hermenêutica. Não preciso defini-las, não é o propósito. Cada uma das disciplinas tem seu âmbito de competência, sua área de atuação. Elas não são a mesma coisa, mas você não pode ficar uma sem a outra. Tá? Você não tem como separá-las. A exegese lida primariamente com o texto original, a hermenêutica com a interpretação literária, de acordo com o propósito autoral, a gramática e por aí vai desse texto. Muito bem. O exegeta, o hermeneuta, eles entregam esse material para o teólogo bíblico. O teólogo bíblico ele é basicamente um estudioso do desenvolvimento da teologia, dos conceitos teológicos dentro de um livro, dentro de um corpus maior, ou quem sabe até dentro da Bíblia como um todo. Ok? Ele não está preocupado em lidar tematicamente, porque cada unidade literária tem ênfases, tem terminologia, tem conceitos próprios que não precisam estar necessariamente presentes nos outros documentos bíblicos. A diferença para o teólogo sistemático é que este sim, recebendo do exegeta, do hermeneuta, recebendo do teólogo bíblico esse material atrapalhado, ele encadeará em temas, em logias, esses muitos versos. E é desse correto encadeamento que nós teremos, então, a teologia prática, a teologia pastoral, a teologia aplicada. O que é que a teologia contextual faz? Ela sobe a teologia prática e aplicada para o nível da hermenêutica. Então, não há uma preocupação com as categorias teológicas da Escritura Sagrada. Não há uma preocupação com o desenvolvimento teológico de alguns temas ao longo do Pentateuco. Por exemplo, talvez um dos episódios ou uma das histórias mais utilizadas pela teologia contextual seja justamente a escravidão no Egito e posterior libertação da parte de Deus. Não há uma preocupação onde, teologicamente, isso se encontra na relação pactual de Deus com Israel. Não há uma preocupação onde isso se encaixa no desenvolvimento desta relação pactual para um Israel que, rebelde contra Deus, se vê disciplinado por Deus, entregue ao Egito. Não se olha para a libertação do Egito como sendo o cumprimento de uma aliança anteriormente feita entre Deus e Abraão,
400 anos antes, em Gênesis 12, posteriormente ratificada em Gênesis 15. Ou seja, não há uma abordagem teológica desse episódio dentro do Pentateuco. Ao subir a teologia prática ou a teologia aplicada para o status praxeológico da hermenêutica, você não está preocupado onde isso se encaixa no Pentateuco. Você não está preocupado com o propósito de Moisés para isso. Você não está preocupado onde na história da redenção isso se inclui. Porque, na verdade, o que você está preocupado é o que você faz disso. Como é que você experimenta o êxodo? Como é que a escravidão do Egito lá atrás, em alguma medida, representa ou exemplifica realidades opressoras ou escravagistas presentes, tá bom? Então, o que a teologia contextual faz é subir a teologia, a praxeologia, né, a teologia prática para o âmbito da hermenêutica. Então, ler um texto é ressignificá-lo a partir da sua prática. Prática não é o resultado do entendimento do texto. Prática é o entendimento do texto. Ok? Aqui está a confusão que eles vão fazer entre significado e significância. Eu dedico muitas páginas no meu livro de hermenêutica para lidar com esses termos, significado e significância. Porque a não compreensão deles e da diferença entre ambos nos faz achar que a leitura do texto, desprovido do seu propósito original, é capaz de produzir ou de subsidiar uma prática coerente. Porque, na verdade, o propósito do texto é simplesmente que eu o encarne, que eu o pratique, que eu o experimente, e não tanto o propósito de Deus com ele. Né? Então, entender a diferença de significado e significância é importante, entender o fluxo e a relação de dependência e sucessão das disciplinas teológicas é extremamente importante para nós nos protegermos, ou melhor dizendo, proteger o texto da gente. Ok? Proteger o texto da gente. Tá? Diante disso, algumas considerações aqui, então, sobre a chamada teologia contextual. Em que consistem algumas características do nosso tempo que levam, então, as pessoas a terem essa abordagem da Escritura Sagrada. Rapidamente, tá? Quais são alguns pressupostos ou algumas características do nosso tempo? Primeiro, relativização da verdade. Isso quer dizer que a verdade ela é relativa ao contexto socioeconômico, político, étnico, sexual, religioso, seja lá o que for, de alguém. Não quer dizer que não existam verdades, mas quer dizer que essas verdades estão circunscritas a realidades. E que, portanto, mudando realidades e contextos, as verdades precisam ser necessariamente mudadas. Olha o problema disso para a hermenêutica bíblica. Martin Heidegger foi um dos precursores dessa ideia, de que verdade é aquilo que corresponde à realidade. Se verdade corresponde à realidade, em mudando a realidade, a verdade necessariamente o quê? Muda. Então você até pode falar de uma verdade bíblica do Êxodo para Israel em 1400 e pouco antes de Cristo. Mas você não pode dizer que a verdade do Êxodo lá atrás valha para tudo e todos por todo o tempo, porque as realidades mudam. E a verdade relativa significa que, então, a verdade do meu tempo
relativa ao meu contexto precisa ser necessariamente diferente da verdade do êxodo para Israel lá atrás. Isso quer dizer, então, que realidades são sempre norteadoras de significado, que, aliás, é o que o Hans Georg Gadamer vai trabalhar. A ideia de que nós consideramos pressupostos presentes norteando não apenas a leitura, mas o significado de um texto. É isso que vai fazer, isso é chamado, vou até colocar aqui no chat, né? Isso é chamado de reader response. Reader response quer dizer resposta do leitor. Como é que o leitor responde ao texto? E essa sua resposta é, na verdade, uma atribuição de significado, porque ele carrega o seu horizonte para o texto, a sua realidade para o texto, os seus pressupostos para o texto, as suas perguntas para o texto. Ok? Por quê? Porque essa é a realidade dele. Então, veja o impacto da relativização da verdade para a hermenêutica bíblica. Se verdade é o que corresponde à realidade, em se mudando a realidade, muda-se a verdade. Qual o desdobramento disso na hermenêutica? Você tem as chamadas hermenêuticas das minorias. Hermenêutica homoafetiva, que está dentro hoje de um guarda-chuva maior chamado hermenêutica queer. Tem 2 ou 3 palestras minhas sobre teologia queer no YouTube, vocês encontram, que lida basicamente com a ideia de gênero, quais são as falácias da teologia queer, da hermenêutica queer. Você tem teologia queer, você tem hermenêutica negra das escrituras, você tem hermenêutica da libertação, né, teologia da libertação, você tem hermenêutica pós-colonialista, você tem hermenêutica asiática, você tem hermenêutica indígena. Irmãos, é infindável o número de hermenêuticas contextuais. Por quê? Porque cada realidade é uma leitura enviesada das escrituras. Tanto é que uma das críticas que os críticos, até não bíblicos, fazem ao Gadamer é que ele criou uma leitura ideológica das escrituras. Você não lê as escrituras. Você atribui uma ideologia às escrituras. Preste atenção, e eu vou falar sem ter todo o tempo para lidar, mas pelo menos talvez como início de discussão. Veja, por exemplo, as muitas discussões que têm pautado a teologia no hemisfério norte e chegado para o hemisfério sul nos últimos 3 ou 4 anos, são, antes de tudo, abordagens político-ideológicas à escritura, racial, gênero, econômica, social, a tal ponto de algumas pessoas se sentirem muito tranquilas em fazer da expressão justiça social um termo bíblico. Ok? Olha que interessante. Estamos equivalendo nos nossos dias justiça social ao conceito bíblico de justiça. Isso já é a atribuição de uma perspectiva político-ideológica da realidade ao texto bíblico, fazendo então uma leitura de eventuais tensões passadas como se fossem, na verdade, as nossas tensões hoje, e vice-versa. E aí cometem-se extremos anacronismos. Não me parece que na teologia bíblica disputa de gênero fosse um tema. Nós fizemos disso um tema da teologia. E, portanto, quando eu falo nós, eu estou usando um coletivo genérico. Então, nós vamos procurar na Bíblia toda quais são eventuais textos que subsidiam essa disputa. Nós fizemos da questão racial
um tema bíblico como se aquilo que enfrentamos no Brasil e no mundo fosse aquilo que os tempos bíblicos enfrentassem. O que não é verdade. Não é verdade. Mas isso é influência da teologia contextual. As pessoas vão ler a Bíblia a partir de realidades presentes. Então, se a minha realidade presente é de uma disputa racial, eu vou fazer da Bíblia um documento de disputa racial. Tem um livro do Stanley Grenz, chamado Teologia Contemporânea, da Edições Vida Nova, um excelente de um livro, e um outro do Batista Mondan, também sobre teologia contemporânea, né, teologia do século 20 e 21, onde eles passam por diversas dessas teologias. Por exemplo, teologia feminista. Né? Então, vai ter uma leitura de Gênesis a Apocalipse sob a perspectiva da disputa de gênero. Como se, na Bíblia, isso fosse um tema de disputa. Não me parece ser. Mas em que consiste a teologia contextual? Atribuir suas questões presentes como sendo temas da teologia, pouco importando se foi o propósito lá atrás, porque o que, na verdade, temos diante de nós é o que atribuímos ao significado do texto. Tem um autor brasileiro da Escola Superior de Teologia, lá de São Leopoldo, André Muscoff. É tido talvez como um dos principais teólogos queer, não só do Brasil, senão do mundo. Você pode fazer uma pesquisa rápida depois, André Muscoff, Teologia Queer, e ele tem um baita de um livro sobre isso, onde há um cântico, por exemplo, o Cântico do Cordeiro de Apocalipse, reescrito sob a perspectiva queer. Entendeu o que é a teologia contextual? Eu vou reler o Cântico do Cordeiro de Apocalipse sob as categorias da teologia homoafetiva, da teologia queer. Isso é teologia contextual. É fazer do texto bíblico, no seu registro e propósito, as nossas questões. Atribuir nossas questões. Então, não é mais Deus dizendo por meio de autores específicos. Somos nós atribuindo ao texto bíblico, a despeito do seu autor original, quais são as nossas questões. Por isso que eu digo, lamentavelmente, temos feito da expressão justiça social uma equivalência ao termo justiça na Bíblia. Digo isso sinteticamente como resultado até de algumas pesquisas, de uma conferência que eu falo esse final de semana, sobre a relação da igreja com o reino de Deus, onde, lamentavelmente, a maior parte da literatura evangelical, né, e evangelical, não estou pensando no nosso movimento evangélico, mas a teologia evangelical hemisfério norte, equivalendo a relação da igreja com o reino de Deus e o estabelecimento da justiça social no mundo. A pergunta é, desde quando esses termos se equivalem na Bíblia? Mas por influência da teologia contextual, nós fizemos da nossa leitura de reino ao termo justiça uma equivalência de justiça social. Não estou dizendo que a Bíblia não lide com os chamados vulneráveis, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ela lida e nos ensina, mas não lida com base nas categorias, com base na terminologia e praxis do nosso tempo. Entendeu o que é uma teologia contextual? É quando nós fazemos de nossas narrativas e perspectivas presentes os temas da Bíblia, e não o inverso. Tem um teólogo católico que faleceu recentemente, na verdade um padre, desculpa, irmãos, João Batista Libânio,
em que ele vai dizer exatamente isso. Por muito tempo, a teologia lidou com perguntas feitas pela doutrina, quando, na verdade, a nossa abordagem hoje da teologia deveria ser com base em perguntas feitas pelo nosso tempo, pela nossa praxis, pelas nossas realidades. Ou seja, não é a Bíblia moldando como pensamos, mas como pensamos moldando o que a Bíblia diz. E aí muitos anacronismos são cometidos, são propostos. Eu sei que esse ponto que eu mencionei agora é extremamente sensível. E eu não quero ser insensível à discussão dele, mas é só para demonstrar que nós estamos equivalendo igreja e reino, justiça bíblica com o tema de justiça social. Isso é teologia contextual na prática. Como se não estivéssemos preocupados em entender quais eram realmente as tensões lá. Isso não quer dizer que a Bíblia não lide com tensões presentes. Isso não quer dizer que a Bíblia não tenha respostas para realidades presentes, mas nós não podemos equivaler nossas realidades presentes com os significados do texto passado. Aquilo que eu mencionei, falhe na sua bibliologia e você falhará na sua leitura. Falhe na leitura da Bíblia e você necessariamente falhará na sua praxis teológica. Partindo do hoje para o texto, da realidade para o texto, nós certamente condenaremos Deus como misógino, condenaremos Deus como patriarcal, porque estamos fazendo de nossas realidades presentes o significado de um texto passado. Mas essa não é a nossa abordagem. Então, vejam, queridos, que a gente tem muitos desafios bibliológicos, hermenêuticos, eclesiológicos, práticos em muitos aspectos. Mas na medida em que nós partimos da boa teologia, de uma boa hermenêutica, nós não tentaremos tornar a Bíblia relevante, nós demonstraremos a relevância bíblica. Aqui está meu ponto. Nós não fazemos da Bíblia relevante, nós demonstramos a relevância bíblica. Aquele livro, Contextualização, Edições Vida Nova, o autor Bruce Nichols diz, né? O evangelho nunca é convidado de uma cultura, mas sempre seu juiz e redentor. A teologia contemporânea inverte. Torna o evangelho refém da cultura e então faz uma leitura cultural contextual do evangelho. É o que leva alguns autores a dizerem que a nossa compreensão do evangelho muda na medida que a nossa perspectiva da realidade muda. Nós não atribuímos relevância à palavra de Deus. Nós demonstramos a relevância. A relevância do evangelho não está na capacidade de adaptação cultural dele, mas na verdade eterna, que ele demonstra pela pessoa e obra de Cristo Jesus. Queridos, no material que eu vou disponibilizar, eu preencho muitas ideias, desenvolvo tantas outras, cito várias obras primárias, do Gadamer ao próprio Van Hooser, de como lido com o conceito chamado paradigma da encarnação, né? Se Jesus tivesse nascido hoje, como é que ele teria nascido? Né? Então, isso torna-se uma lente hermenêutica especulativa de realidade e que, portanto, se Jesus nascesse na América Central, como ele seria? Então, desenvolvemos um cristianismo para a América Central. Se Jesus tivesse nascido numa comunidade, como é que ele teria nascido? Então, temos agora um paradigma de espiritualidade, um paradigma de cristianismo da comunidade. Né? Essa é a teologia contextual na prática. Queridos,
Acho que isso é o básico, extremamente compactado desses desafios que a gente tem diante de uma hermenêutica histórico-gramático e de uma hermenêutica contextual que enviesa a leitura bíblica. Thomas, está contigo. Obrigado, irmão. Muito obrigado, pastor Helder. Vemos como essa ideia da teologia contextual não é somente um desafio teórico, e sim ele traz resultados diretos na nossa prática, nosso conceito de igreja, nossa ortopraxis e até na nossa missiologia. Somos muito gratos por essa rápida discussão. Teríamos muitos assuntos para conversar agora, muitas questões para tirar. Eu acho que alguns conceitos da história de salvação apareceram aí, questão de justiça social, nós já tratamos, as teologias contextuais nós abordamos, e a importância da exegese hermenêutica. No finalzinho aqui do nosso tempo juntos, eu quero só avisar que a partir da semana que vem nós vamos ter a professora Durvalina Bezerra aqui conosco, refletindo sobre batalha espiritual num contexto como o nosso aqui. Então, uma abordagem teórica, teológica e prática do que é batalha espiritual. Vale a pena participar, é uma disciplina aberta, online, vocês podem participar pelo link no bio, mas precisa fazer uma inscrição, é uma inscrição baratinha, principalmente para os alunos. Mas eu quero, assim, incentivar vocês a participarem dessa sequência de aulas na próxima semana, tá joia? E também quero dizer que já estão abertas as inscrições para o curso de preparo missionário transcultural. Por sinal, tratamos muito sobre esta questão da teologia contextual no nosso preparo missionário transcultural, justamente por causa da grande discussão sobre contextualização do evangelho na cultura, e essa temática que nós vimos hoje à noite para nós tem muita relevância também no nosso fazer e pensar missiológico. E muitas vezes somos criticados por causa disso, mas queremos que vocês entendam o porquê de alguns posicionamentos nossos aqui como seminário. Tá joia? Pastor Helder, eu sei que você está aí já de saída para o próximo compromisso. Muito obrigado. Pena que não pode ser presencial, seria joia, mas tem sido um privilégio estar contigo. Aos demais que participaram desta palestra, tiveram aí o gostinho de quero mais. Quem sabe, num outro momento, podemos aprofundar essa conversa, talvez até de forma presencial, seria muito bom, né? A todos desejo uma ótima boa noite. Hoje nós não teremos perguntas, porque o pastor Helder já tem um outro compromisso logo em seguida. E agradeço a todos que participaram, foi muito bom. E vamos orar para concluir. Eu vou pedir para Marília. Você pode orar conosco, querida? Você está em casa ou está no trabalho? Está em casa, né? Para a glória de Deus, estou em casa, depois de um plantão de 24 horas. Eita! Mas é porque está tendo um mutirão de cirurgias e eu fico alegre, né? Porque eram muitas pessoas que estavam na fila de espera, sabe que a pandemia parou tudo e agora está... E é isso, né? Deus é fiel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso e abençoado, pela oportunidade que tivemos hoje, Senhor, de mais uma vez, Senhor, através do seminário, Senhor, da JUVEP, estarmos aí aprendendo de Ti, Senhor,
Deus, que o Senhor venha cada dia mais capacitar o teu servo da sabedoria. Que o Senhor continue, Senhor, em nome de Jesus, mostrando as tuas verdades, Senhor, como ela tem que ser, a tua revelação, Deus. Ó Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo, por esta oportunidade. Ó Senhor, por estar conosco. Que o Senhor continue nos ensinando, nos capacitando, Senhor. Toma, Senhor, também o pastor Thomas, a sua família, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor venha o capacitar cada dia mais, o fortalecendo na força do teu poder, ó Senhor. O dando, Senhor, graça, Senhor, em tudo. O quanto o Senhor estiver, ó Senhor, para dar e fazer na vida dele. Obrigada por esta noite, que o Senhor continue conosco, que a tua presença esteja constantemente no meio de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Até as próximas aulas. Matar saudades, Ricardo. Boa noite lá para a terra distante, todo mundo que nos assistiu, os visitantes. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Paz e graça, amados. Paz, boa noite. A paz.